certeza você já se perguntou: esse pimentão que eu tô comendo é de um tamanho adequado? Oi pessoal, eu sou a Jana Rabelo e eu tô aqui para te ajudar a escrever sobre os impactos da produção e do consumo de transgênicos no Brasil. Os transgênicos geram uma série de dúvidas e incertezas entre os consumidores e os produtores. Por isso, eu tô aqui para a gente conversar sobre como escrever sobre esse assunto e se sentir um pouquinho mais confortável. Vamos lá? A minha sugestão de tese para você é o que eu chamo de tese sensata, que não é a tese em cima do muro. Os transgênicos, sem dúvida, têm vantagens. Eles barateiam a produção e, portanto, barateiam para o consumidor e, em alguns casos, eles podem até ser mais nutritivos do que as suas versões naturais. A gente tem, por exemplo, um arroz que é enriquecido com vitamina C, é o chamado arroz dourado. Entretanto, como é um texto no formato Enem, você precisa apresentar uma problematização e essa problematização deve ir no sentido de se mostrar que não há ainda resultados consolidados que garantam 100% de segurança na utilização dos transgênicos. Então eu sugeriria que você fizesse uma tese por contraste. Mostrar que os transgênicos têm sim uma vantagem, a redução dos custos, mas que, usados descontroladamente, podem ser perigosos, porque a gente ainda não tem os resultados mais estabilizados sobre essa utilização. Agora vamos dar uma olhada em como introduzir e desenvolver esse texto? Primeira dica, eu sugiro que no seu primeiro parágrafo você já use algumas siglas para falar dos transgênicos para evitar repetição vocabular. A gente usa a sigla OMG, Organismos Modificados Geneticamente, e mais especificamente AMG, alimentos modificados geneticamente, se essas plantas forem dar origem a produtos alimentícios. Uma das principais maneiras de introduzir esse assunto é falar da chamada Revolução Verde, que foi um desdobramento da Revolução Industrial atingindo o campo, por meio das tecnologias agrícolas. O desenvolvimento dos transgênicos, assim como o desenvolvimento dos agrotóxicos e até do maquinário agrícola, é fruto dessa Revolução Verde. Excelente referência histórica para colocar na introdução. Como referência externa, você pode colocar, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde e a FAO, que é o órgão das Nações Unidas para a alimentação, não se opõem ao uso dos transgênicos, mas sugerem cautela na utilização na dieta do consumidor final. Uma outra sugestão é mencionar um texto do professor e médico Drauzio Varella chamado Arroz Dourado, que fala desse arroz que é geneticamente modificado para ficar mais nutritivo. Por fim, eu mencionaria também na sua introdução e no seu repertório sociocultural um filme documentário chamado O Mundo Segundo a Monsanto, que fala dessa multinacional da produção agrícola e da produção de alimentos e que, no final das contas, usa algumas estratégias questionáveis para fazer com que os produtores rurais utilizem as suas sementes transgênicas. Tem uma discussão muito interessante e que você pode usar a Netflix para te ajudar. A gente tem o chamado lobby. O que é o lobby? Quando se contratam profissionais para fazer pressão comercial sobre políticos para que sejam aprovadas legislações favoráveis a certas empresas. A gente tem um lobby muito grande das grandes produtoras de transgênicos e de agrotóxicos para que os países flexibilizem a sua legislação. Especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, percebe-se a atuação desses lobistas. A única diferença é que o lobby no Brasil é ilegal. Nos Estados Unidos, é permitido por lei. E aí, para poder discutir a questão do lobby da indústria alimentícia e da indústria dos transgênicos, vale a pena ver uma série documental da Netflix chamada Na Rota do Dinheiro Sujo. Vai lá, assiste e me conta o que você achou. Mas e por que as pessoas se sentem tão inseguras em consumir transgênicos? A gente tem alguns relatos do desenvolvimento de alergias alimentícias, problemas digestivos e respiratórios e até câncer a partir do consumo exagerado desses produtos. Nesse sentido, a gente pode falar também, considerando que o Enem é uma prova transdisciplinar, das consequências socioeconômicas. A soja transgênica, por exemplo, não é fértil. A gente fala que são as chamadas sementes estéreis. Uma soja transgênica ou um milho transgênico não dá origem a uma nova planta.
Nesse sentido, os produtores rurais criam uma dependência da semente transgênica. Isso, em geral, leva a um empobrecimento desse produtor. E como é que a gente resolve esse problema? A gente pode falar, por exemplo, da atuação de ONGs socioambientais pressionando o governo, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, a aprovarem regras mais rígidas na utilização e na pesquisa de transgênicos. A gente pode falar, por exemplo, da Comissão Nacional de Biossegurança. Outra sugestão é que se façam programas midiáticos informativos em que se abordem como se trabalham as diferentes formas de transgenia e, acima de tudo, os riscos envolvidos ali. Porque, por mais que o consumidor opte por consumir os transgênicos, ele precisa fazer um uso consciente. Assunto mega polêmico, com grande chance de aparecer nos principais vestibulares do Brasil. Mas eu acho que eu te dei uma ajudinha, né? A gente se vê na próxima. Beijo!